posicionamento, na minha visão, quando as pessoas buscam um copywriter, elas não estão buscando apenas alguém que escreva. As pessoas estão buscando alguém que resolva o problema delas. Muita gente tem falado que essa é uma profissão que vai ser extinta, copyright. O que você pensa sobre isso? Qual o nível de honestidade que a gente pode ter nesse papo? Totalmente honesto. E aqui a ideia é, tapa na cara está liberado. Copywriter, se você for copywriter, presta bastante atenção no que o tio Cia vai falar. Mas muita atenção, estou falando de coração. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Sucesso, aquele podcast que tem como objetivo descobrir o que tem embaixo da ponta do iceberg de pessoas que são referências para mim e para você também dentro do mercado digital. Aqui o papo é só sobre escala de negócios digitais. Quero, antes de mais nada, antes de falar sobre o convidado do dia, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, começando pela Green, que é a minha plataforma de vendas, é onde eu transaciono todas as minhas vendas da minha operação. Tenho também Sendflow para agradecer, que é onde eu faço todos os meus disparos, nos meus lançamentos de mensagens no WhatsApp, a plataforma que eu confio. E Curseduca, que é onde a gente hospeda todos os nossos cursos, tudo está lá dentro da melhor qualidade possível. Sem mais delongas, senhoras e senhores, hoje eu vou trazer aqui uma referência. Um cara que, quando eu comecei no mercado digital, eu já olhava para ele e falava, um dia eu quero ser amigo desse monstro. E sempre quando eu falo dele, eu lembro que ele é um dos maiores dinossauros do mercado digital. Um cara que passou por todas as fases e ainda está em evolução. Sempre quando você conversa com ele, ele está entendendo qual que é a próxima onda, o próximo nível de jogo que a galera tem que entender para escalar seus negócios digitais. Senhoras e senhores, Cia, eu quero, antes de mais nada, te agradecer pelo seu tempo. Obrigado por ter topado. Você que, para mim, é uma referência, um cara que eu gosto demais. Tenho uma honra de ter você aqui comigo. Obrigado, meu irmão. E você sabe que eu não gosto de ser chamado de dinossauro do marketing? Por quê? Dinossauro foi extinto, eu não. É sério. Muito bom. Né? Então você é uma espécie ainda não extinta e não será extinta. É, Tá bom. é melhor chamar de crocodilo, pô. Crocodilo. Né? Tartaruga. Tartaruga existe, tem até algumas algas, sei lá, né? Uhum. Dinossauro foi extinto. Muito bom. E você sabe por que dinossauro foi extinto? Além do meteoro? Tamanho. Por quê? Muito grande. Tamanho, muito grande. Entendi. E aí, já que a gente fala sobre escala, eu acho que é importante para sua audiência a gente falar sobre, tomar cuidado para não crescer tanto e a escala ser seu fim, né? Muito bom, gostei disso. Falaremos sobre isso, inclusive, com uma pitada de tecnologia de IA. Você é um cara que tem um time pequeno, tenho várias coisas para te perguntar aqui. Mas para quem não te conhece, eu vou até mudar, não é mais o dinossauro, você é a tartaruga do digital. Eu acho que é pior. É pior. A gente vai achar o bicho. Vamos achar um bicho. Vai ser colocado no YouTube? Vai. Então, gente, podem colocar, mas por favor, coloquem nos comentários sugestões boas, tá? Algum bicho que não foi extinto ainda, porém ele é das antigas. Que é das antigas, mas tomem cuidado só. Que convite que eu fiz para sua audiência, né? Muito bom. Além de um copywriter que, para mim, é uma das maiores referências do Brasil, para quem não te conhece, quem é o Cia? O Cia é o marido da Fran. Acho que a primeira coisa para falar, eu estou no digital desde 2014. A minha história resumida, passos bem curtos. 2010 era gerente comercial de uma empresa. Uhum. Escola, Microlins, escola profissionalizante. Microlins, velho, doideira. Eu acho que eu fiz um curso da Microlins, informática, não é? Pois é, era famosa na época. Uhum. Precisava aumentar as vendas, era gerente comercial, montei um site. Outros concorrentes montaram um site. Foi a primeira vez que eu vi a palavra copywriting. Em 2012 eu decidi que eu ia ser copywriting, nem sabia que existia produto digital no Brasil. Uhum. Não tinha a menor ideia, eu ia ser copywriter do quê? Sei lá, ia vender panela. Ia fazer textos que vendessem. Porque, cara, olha só, você aprende a escrever um pouco e você se torna uma pessoa extremamente persuasiva. Quem não quer ter esse poder? Uhum. Aí, em 2014, eu realmente vim para o mercado digital. Tive sorte, né? Encontrei pessoas certas no caminho. Então, 2015, já fiz um lançamento de 7 dígitos em um dia. Uhum. Aí, fiz o segundo também dentro desse ano, vários lançamentos 6, 7. E estou até agora nesse mundo. É um mundo que eu gosto. Pessoas interessantes, você tem ainda capacidade de ganhar bem. Você tem pessoas que você fala assim, caraca, são pessoas bacanas. Uhum. Que dá para conversar, ideias diferentes, é um mundo dinâmico. E agora a gente tem a IA aparecendo aí que meio que bagunça o jogo, né? Bagunça o jogo completamente e é uma das coisas que eu mais quero trazer
Para quem não sabe, o Cia foi uma das pessoas que mais se desenvolveu em relação a IA para negócios digitais. Ele tem uma empresa que não tem necessidade de ser robusta, ela é uma empresa enxuta que traz um faturamento brutal, porém ela está muito pivotada com IAs. E é uma das coisas que eu quero trazer, mas antes da gente falar sobre IA, eu queria entender um pouco mais sobre as suas referências. Você que é um cara que hoje tem como um líder, um cara que está no topo da categoria como copywriter do Brasil, quem são suas referências de copy? Com quem que você aprendeu essa parada? Quem que você gosta de analisar? Cara, eu ia ler os copies antigos. Tá. Eu comecei realmente aprendendo vendo carta de Gary Bencivenga, Gary Albert, aqueles camaradas, porque, pensa só, Ferrari, a gente está numa época onde a gente fala o seguinte, eu quero testar um anúncio. Você vai lá, faz 35 anúncios, coloca R$10 em cada um e vai rodar. Esses caras que são os meus heróis, quando eles queriam testar alguma coisa, eles iam lá, escreviam uma copy, compravam uma página de jornal, compravam a página do jornal mesmo, colocavam lá, aí o pessoal não tinha um clique, a pessoa tinha que ler toda a matéria, tinha que recortar um cupomzinho, colocar $5,80 dentro de uma carta, ir para o correio levar, esperar 2 semanas para voltar o que eles compraram. Esses caras eram fodas. Demais. Então, quando eu comecei a estudar copy, não tinha referência assim que eu via. Eu aprendi inglês estudando copy, tá? Eu aprendi a ler. Então, como eu falava o seguinte, cara, quem que é bom? Aí eu ouvi falar primeiro do Gary Albert, Gary Bencivenga, depois fui ouvir do John Capels e outros copywriters da antiga. É óbvio que a gente vai sempre dar uma olhada no digital, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma grande referência minha aqui, tá? Se a gente parar para pensar, o Érico Rocha, quando ele lançou o Fórmula de Lançamento era um curso de copy. Extremamente pontual para o lançamento, mas, cara, era um treinamento de copy, onde ele ensinava a fazer os vídeos, né? Então, ele foi uma referência aqui para o Brasil. Gostavam muito de algumas ideias, alguns termos que o Conrado Adolfo, na época que eu comecei, ele pontuava, mas assim, eu sempre voltava à origem, né, a estudar os clássicos. Eugene Schwartz, hoje a gente fala no mercado, brincando, sobre escala de consciência. Cara, ele falava sobre isso em 1960 em Guaraná com rolha. Então, sempre essas referências eu vou voltar lá. Muito bom. E a gente está chegando numa era que eu já quero puxar um pouco de inteligência artificial aqui, e muita gente tem falado que essa é uma profissão que vai ser extinta, copywriting. O que você pensa sobre isso? Qual o nível de honestidade que a gente pode ter nesse papo? Totalmente honesto. E aqui a ideia é tapa na cara e está liberado. Tá, brutalmente honesto. Eu não sei se exatamente a profissão copywriter ela vai ser extinta. Hoje ela tem que fazer uso de IA, tá? Então, se você é copywriter, quer se formar, você tem que entender que você vai precisar usar IA. Aumenta a velocidade, por exemplo, na agência, que é um dos negócios que a gente tem. A gente deixou de contratar pessoas, sim, nós não precisamos demitir, mas conseguimos manter uma empresa enxuta, com praticamente 4 pessoas escrevendo e 1 pessoa revisando, tocando 10 lançamentos ao mesmo tempo, 10 projetos ao mesmo tempo, com uma equipe dessa reduzida por causa de IA. Então ela dá velocidade e tudo mais, desde que saiba como usar. Só que a IA, ela não vai... Se a gente parar para pensar, viaja junto comigo. Vou fazer um convite para você. A gente está em 2030. Olha só, em 2023 o pessoal começou a ouvir falar sobre o GPT. Em 2025 a gente já viu tudo o que aconteceu, só nesses 2 anos. Tá? Vamos viajar 5 anos para o futuro, 2030. Me diz o seguinte, por que as pessoas vão precisar comprar cursos ou treinamentos na internet? Não. Eu não vejo uma finalidade a não ser uma necessidade de pertencer a algo. Exato. Então, eu até em uma conversa que eu tive com o Lepore, que ele veio no podcast e ele trouxe muito essa reflexão sobre o ensino ser algo que naturalmente vai acabar sendo commodity e as pessoas vão pagar só pelo acesso a alguém. Isso. O mercado digital, como a gente conhece, ele vai mudar de uma maneira que História da humanidade. Começamos, a nossa comunicação era gutural. Eu falava Olga, você falava Olga. Aí
a gente mudou para pictograma, desenhava. Aham. Depois a gente começou a ter as primeiras palavras, passou milhões de anos para isso. Depois, em milhões de anos ainda, ou milhares de anos, começou a ter escrita, lá com os egípcios que desenhavam aquelas figurinhas. Depois foi mudando, teve o alfabeto que a gente usa, mais milhares de anos. Aham. Aí veio a mídia impressa, a mídia do Gutenberg, cara, mais milhares de anos. Aham. Centenas de anos depois veio centena de anos depois veio o rádio. Algumas décadas depois veio a televisão. Aí, algumas décadas depois veio o computador pessoal. Poucas décadas depois, ou 2 décadas depois, veio a internet, né, do computador pessoal para a internet. Agora a gente já está falando sobre IA. E a gente percebe em 2 anos o quanto mudou. Aí, só que quando a gente para pensar, durante toda a história da humanidade, desde a época onde a gente só se comunicava com uga-uga, até chegar na fase da IA, até antes da IA, a única coisa que a gente conseguia transferir era conhecimento. Agora a gente consegue transferir habilidade. Tá. Você não precisa ser um designer para você ir lá e pedir, eu quero uma imagem assim, 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 com um banner. Você não precisa ser um copywriter para falar o seguinte, caramba, eu quero um texto assim, 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 com tal headline. Daqui a pouco, o que a gente vai ter é, você não precisa ser um gestor de tráfego para dizer o seguinte, cara, eu quero organizar essa campanha com isso daqui. Hoje já é possível fazer isso. E também como, por exemplo, um expert em emagrecimento, um expert em produtividade. Sim. Hoje que eles estão desenvolvendo os métodos deles, a maneira dele. Daqui a pouco a pessoa vai pegar o celular, ontem mesmo, tá? Anteontem, saiu o projeto Mariner da Google, tá? Cara, é fantástico, tá? Ontem mesmo, que é o celular que basicamente o camarada tá lá, fala, cara, como é que conserta essa bicicleta? E ele vai dizendo, ó, faz isso, isso, isso. Não acredito. Manda para mim, ó, compra tal peça em tal lugar. Compra, manda entregar em casa, manda. Ou seja, dá para fazer isso. E a IA já está desenvolvendo nesse ponto para a gente. Ou seja, a gente está falando em um mundo onde várias profissões, não é que as profissões vão se reinventar. As profissões elas vão ter que assumir um outro significado. Legal. Basicamente, vai ter que ter um humano no controle para avaliar se, opa, isso é bom ou isso não é bom, ou então melhor isso daqui para que eu possa aceitar. Mas a parte do feitio de fazer mesmo, cara, acaba. Acaba. Total. Vamos precisar de diretores de IA, cada um é lógico na sua tecnologia. E para os experts, puta que pariu. Para quem em 2030? Para quê? Não adianta mais o cara ter o corredor polonês dele. Foda-se. Não, o cara, ele pode desenvolver o corredor polonês dele, mas vai ter assim, o corredor polonês é um bom ponto para a gente tocar. O corredor polonês, o que é? É fruto de experimentação sua. Sim. Essa experimentação você tem. A IA vai ser treinada nessa experimentação com material de texto, com material de vídeo ao longo dos 2, 3 anos. Daqui 2, 3 anos, a IA já foi treinada, ou seja, se eu chegar para uma IA e falar o seguinte, o que é um corredor polonês? Ela vai saber explicar detalhe por detalhe. Só que o que acontece? Você vai ficar 2 anos repetindo uma coisa? Não, você vai evoluir. Você vai melhorar no método, nas aplicações e tudo mais, ou seja, você continua tendo ainda um modelo, só que o seu modelo tem que evoluir. Total. É isso que o expert vai precisar fazer. O expert que desenvolveu o modelo dele, ele vai ter que trabalhar com a evolução do produto, porque senão 1 ano, 2 anos depois, a IA já sabe fazer. Total, maravilhoso. Profissões, fora copy, pelo que eu entendi, você não tem uma visão de que o copy ele vai acabar, mas sim ele vai ter que dominar a habilidade de IA. O que você acha de outras profissões do digital que a gente coloca aqui num cenário de medo para daqui 2 anos, por exemplo? Tá. Vamos subir para 5 anos, que eu Vamos falar de 5. Me sinto mais confortável. Estamos em 2030, a pessoa ela vai pegar o celular dela e ela vai dizer o seguinte, vai virar para o celular e vai falar, cara, Gemini, GPT, ou Grok, ou sei lá, qual IA que estiver usando ali na moda. Fala, cara, como é que eu faço para fazer tal coisa? Ele vai puxar a imagem daqui, vídeo daqui, explicação dali, para resolver isso daqui, ou seja, vai puxar tudo para lá. Tá? Isso que está puxando, ele já vai vir instalado do plano lá, por exemplo, o Gemini da Google. O Gemini da Google está fazendo isso. Está sendo alimentado com informações.
tá? Tá. O que o expert ele vai fazer? Ele vai ser o camarada que vai estar ensinando isso para o expert que ensina aquelas coisas que a gente sabe que produtividade, que já é uma área conhecida há muito tempo e tal. Ele vai ter que se reinventar, vai ter que ter uma outra coisa que é totalmente diferente do que ele faz hoje. Ele tem que criar um sistema, como você criou seu sistema, algo melhor que a IA não possa fazer. Tá. Esse camarada também, para ele conseguir continuar ganhando dinheiro, o que ele vai precisar ter? Audiência. Tá, então você que está aí, você precisa construir audiência, ter uma audiência engajada com você, saber que hoje é importante, daqui a 2 anos vai ser mais importante, daqui a 5 anos vai ser mais importante. Mais ainda. Mais ainda, e não vai ser por só quantidade, vai ser por qualidade da audiência, tá? Pessoas que te ouvem, pessoas que querem comprar de você e não de um celular. Aí a gente fala o seguinte, legal, se entendi, esse expert, você vai precisar de pessoas para poderem entrar na sua organização. Tá. Daqui a 5 anos, você tem uma inteligência artificial que você fala o seguinte, cara, é um estúdio completo de marketing. Você fala, cara, eu preciso com que você faça uma copy, você vai fazer essa campanha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. O anúncio, assim que é programado, ela vai ter vários agentes que vai trabalhar e vai resolver. Aí você fala, puxa, se eu entendi, eu, expert, eu não vou precisar de uma pessoa que conheça profundamente a parte de copy, profundamente a parte de tráfego, profundamente a parte de design para rodar minhas campanhas. Eu vou precisar de alguém que saiba operar a IA e tenha uma ideia que consiga melhorar os resultados que ela traz. Nós vamos precisar de um outro tipo de especialista. A gente vai precisar de um especialista que hoje não tem um nome no mercado, que basicamente é alguém que entende, hoje cada membro do time, ele entende uma particularidade, uma bolinha daquilo que a gente está falando. Ele não entende o todo. A gente vai precisar de alguém que entenda o todo e consiga analisar os resultados trazidos. Esse cara a gente... É meio que um gestor de dados com IA. Eu diria assim, seria um gestor de campanhas de IA. Gestor de campanhas para ele analisar a métrica vinda da IA. Não, para ele analisar, assim, às vezes vai ser só aceitar. Cara, ele é saber o seguinte, esse anúncio, esse tipo de anúncio, funciona para esse tipo de projeto, pode disparar, essas são as métricas, pode disparar, esse é o design, pode fazer, ou seja, ele vai juntar informações. Então, o que a gente tem? O trabalho operacional, aquele trabalho de formiguinha, vai ser feito por robô. Quem vai dirigir aqui vai ser um humano. Ele vai ser um integrador de processos. Sim. Tá? E essa profissão não existe. Nem todo mundo vai conseguir acompanhar uma profissão dessa, porque vai depender aí de um nível de... Sendo bem honesto, galera, e assim, eu juro para vocês uma coisa, tudo que eu falar são coisas que eu já pensei, coisas que eu acredito, que eu posso estar errado, não comprei a verdade, tá? A verdade não pertence a mim, mas eu analiso muito bem para poder até... Cara, eu estou há 11 anos no mercado, eu não estaria 11 anos no mercado se eu não analisasse as coisas. Analisasse onde o mercado iria. Então, analisando bem a situação, esse camarada, nem todo mundo vai conseguir ou vai querer ser esse camarada. Tá? Vai ser um camarada que hoje no mercado digital, vamos ser sinceros, 90% deles são feitos por pessoas que não entendem nem qual modelo de negócio tem. Total. As pessoas falam o seguinte, eu vou vender um curso na internet. Não, tem um modelo de negócio. Então esse camarada vai ser o camarada que ele entende o modelo, ele entende como que funciona. Óbvio que vão ter equipes que vão ajudar. Por exemplo, você vai fazer um evento. Você vai precisar de... Computador não vai fazer isso para você. Você vai precisar de coisas para fazer o evento, vai precisar do pessoal que filma, vai precisar do pessoal que dá apoio, vai precisar das pessoas terem um contato. Vai ter algumas mudanças que não vão afetar tanto, mas a parte estratégica, a parte assim de estratégica de realmente colocar, vai precisar. Por que um bom gestor de tráfego ou por que um bom copywriter, ele fala o seguinte, opa, isso me dá uma puta de uma oportunidade. Vamos só entender como que eu posso... Claro, vai. É parte aula, mas é bem rapidinho vai, também. manda bala. Embora a gente acredite que uma inteligência artificial crie, ela está criando ligações que a gente não viu antes entre os materiais que tem. Algumas vezes ela vai inventar uma mentirinha, vai criar uma prova que não existe, vai fazer isso, mas ela está gerenciando informações que ela tem que ela já foi treinada.
Então, quando a gente tiver um mercado, vamos colocar um número redondo para todo mundo, temos 100 produtores, Certo. 100 experts. 100 experts utilizando essa mesma rotina de treinamento, essa mesma rotina de campanha. As campanhas vão ficar parecidas. Sim. Aí o indivíduo, que é o copywriter, que é talvez o designer, que é o gestor, mas muito mais bem preparado, que entende isso, ele consegue dar uma pitada e falar, vamos por esse caminho. Ele traz mais personalidade? Ele traz mais criatividade. Criatividade. Porque a IA, ela não consegue, ela vai conseguir replicar o que ela já conhece. Ela não consegue criar algo novo. Tá. Aí é o Ferrari que chega e fala o seguinte, fala, galera, corredor polonês não faz mais sentido. Nesse mundo que a gente vive, precisa ser feita uma nova métrica. Ele pensa em coisas que ninguém pensou antes, ele vê os problemas de um outro ângulo, e ele fala, cara, isso daqui que faz sentido, vamos testar. Então a gente também, outro elemento que a gente vai precisar, não é só a pessoa que vai coordenar isso, nós vamos precisar ter as pessoas criativas. Aí, se a gente for pensar, que eu já fiquei pensando muito em o que aconteceria lá na frente, tá? Poxa, a gente precisa ter pessoas que checam os dados? Lógico que a gente precisa, mas os dados vão ser fáceis de analisar. A gente vai precisar das pessoas que checam os dados que nós não temos. Vamos precisar dos intuitivos. O que seriam os intuitivos? O camarada que está lá, contato no seu Instagram, nem sei se a gente vai usar Instagram daqui a 5 anos, mas vai ser o camarada que ele olha para os seus dados e vai falar, eu entendo que isso daqui está certo, só que eu estou sentindo que não vai dar certo na hora que a gente colocar. Vamos repensar novamente, vamos fazer o plano? Entendi. Então, há uma mudança, a particularidade do humano. O humano, ele sai do jogo, pro arroz com feijão ele sai. Só que o que acontece quando a gente vive no mercado de arroz e feijão? É o que está acontecendo agora em 2025. Aí você fala assim, Cia, como assim? Cara, você não notou que o mercado 2025, o mercado digital, ele está frio? Muita coisa mudou, né? Está muito frio. Olha as loucuras que aconteceram em 2023. Você fazia loucura em 2023. Agora está tudo frio. Por quê? Esse é um indício já que a gente já está entrando numa fase de normalidade. Tem outra questão, tá? Questão, imagino que o mercado está em recessão. Eu, empresário, vou fazer o que é seguro. Só aquilo que é seguro. Eu deixo de fazer estripulia e vou fazer aquilo que eu sei que vai funcionar. No risco existe o ganho, mas existe a chance de perda. No seguro, eu sei que eu não ganho tanto, mas eu mantenho uma empresa. Entendi. E depois, todo mundo já está usando praticamente a mesma coisa. Hoje, em 2025, as pessoas já estão usando IA. Então, se cria uma normalização do mercado, ninguém é diferente, ninguém se destaca, o mercado fica um pouco mais frio. Quando a gente compara 3, 4, 5 anos atrás, a gente fala, caramba, não tem mais tantos eventos como tinha antes. Não é a mesma coisa... Caramba, antes era mais vivo, mais visceral. Empreendedores deixaram de ser empreendedores e se tornaram empresários. Deixaram a paixão do empreendedorismo a quem eu sirvo para vou tomar contas da minha empresa. Houve toda essa normalização, houve o uso de campanhas muito parecidas e pronto. Ficou frio a parada. Ficou frio. Muito bem. Eu vou voltar, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre IA de forma específica e prática, porque eu vou querer entender como que você está usando. Você tem hoje uma equipe enxuta, que é o que eu vou entrar agora, mas eu quero entrar no como. Sim. E você tem uma filosofia bem interessante que está ligada à margem, que poucos empresários do digital têm olhado hoje. Sim. Eu vejo muita gente olhando para uma G4, uma V4 da vida, uma estrutura robusta com, sei lá, 100 pessoas, salão de venda e o caralho, só que ele não entendeu ainda o que ele quer por trás do negócio dele, o que de fato ele quer jogar. Ele quer criar uma empresa com equity, ele quer margem, ele quer dinheiro no bolso, muito do modelo de negócio. E você tem uma parada que a galera do digital está percebendo agora, que eu tenho visto você falar em uma conversa que a gente teve em 2024, você falou sobre o quanto importa a margem para você, o quanto dinheiro no bolso é bom nesse momento, que ainda as coisas estão mudando, e você tem uma equipe enxuta. Sim. E hoje você tem 8 pessoas no time? Depende do time, assim, ó. Por exemplo, em time de copy tem 5, 6, dentro do meu escritório, 7, 8, quando vou fazer alguma outra coisa, mobilizo uma equipe para poder fazer, às vezes vem daqui, às vezes são pessoas de fora. Eu sempre vou trabalhar com
equipes pequenas, cada um com uma responsabilidade para poder estar executando o plano, né? Por quê? Aí entra o conceito do tipo, cara, por que que a gente vem para o digital? Ganhar dinheiro. A princípio é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, mas aí a gente fala, o dinheiro é por quê? Eu falo, cara, porque eu quero viver uma vida dessa determinada maneira. Tem pessoas que vão adorar ter um escritório com 6.000 pessoas lá dentro. E eu não. Sim. Eu prefiro mais ficar em paz, tranquilo, ter os meus horários de descanso, poder ler os meus livros, poder ficar com a minha esposa e tudo mais. Então eu decidi, eu falei o seguinte, puxa vida, qual que é o meu modelo de negócio? Isso que eu queria chegar. Meu modelo de negócio, ele sempre tem que ser enxuto, com pessoas chaves, bem preparadas, cada uma para sua função, com alto grau de autonomia, ou seja, alto grau de autonomia, ou seja, eu confio na pessoa, a pessoa sabe qual que é a responsabilidade dela, ela entende qual que é a tarefa, ela entende, sabe como executar, ela pode pedir ajuda para mim e para outras pessoas e ela vai trabalhar dentro do âmbito dela, sempre com prazo, sempre com metas, sempre com os objetivos que tem. Ou seja, construir uma empresa onde as pessoas, elas se autogerenciam. Legal. Então isso me dá liberdade, tá? Que é uma coisa que é um dos meus fatores. Cia, por que que você veio para o digital? Eu vim para o digital, primeiro porque eu queria aprender esse lance de copy, que eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Como empresário, eu falei, puxa vida, será que eu quero ter 200 pessoas trabalhando para mim? Eu falei, Deus me livre, seria um inferno. Seria um inferno ter 200 pessoas. Eu quero trabalhar com equipes enxutas, onde as pessoas estão ganhando bem, eu ganho bem, a gente pode descansar, ficamos com uma margem altíssima, a nossa margem é altíssima, o faturamento nunca vai ser ali, mas de verdade, dane-se placas. Isso é muito bom. A parte das placas, elas são importantes até um determinado momento da carreira. E, ó, se você está correndo atrás da sua placa, show, mas lembra de quanto que fica no seu bolso? Quanto que fica no seu bolso é o que vai te dar segurança, tranquilidade, tá bom? Escuta o tio Cia. Então, muito bom. Trabalho com margens ali, por quê? Porque, cara, assim é divertido para mim. Se eu tivesse, Ferrari, o ser humano André Cia, se eu tivesse trabalhando, cara, vou colocar 60 pessoas na empresa e ter escritório disso, ter time daquilo, ter aquilo lá e tudo mais, eu estaria gerando dinheiro só para me aposentar. Porque eu falo, a minha vida é tão infernal para mim que a única coisa que eu quero, meu dinheiro, é para sair do jogo. Eu, como estou vivendo uma vida que eu gosto... Você não quer sair do jogo? Eu não quero sair do jogo. Então eu criei uma vida para que eu possa me manter no jogo. E não tem problema nenhum em ter uma empresa com 300 pessoas. Se o camarada gosta, ele tem que fazer isso. Só que ele tem que entender qual que é o jogo dele. Muito bom. E muita gente entra no digital com essa intenção de ganhar muito dinheiro, porque é liberdade de tempo, liberdade de espaço, trabalhar onde quer, ficar perto da família, mas... corta para um ano depois, ele está se matando, fazendo lançamento atrás de lançamento, o dinheiro não entrou e ele está naquela parada achando que é normal. E aí que entra o papo da margem, que você fala muito bem sobre isso, que muita gente está buscando faturamento e esquece que o faturamento acompanhado de uma margem baixa, acontece que você ganha menos dinheiro talvez do que no ano passado. E é arriscado. Arriscado. Se você tem ali João e José, João decidiu, falou o seguinte, falou, cara, eu preciso ter as pessoas eu preciso ter as pessoas que eu preciso ter. E eu preciso criar processos e dar liberdade para as pessoas poderem trabalhar e executar o melhor. José falou o seguinte, cara, eu quero escalar incontrolavelmente. Se der mal aqui, eu vou dar um jeito aqui, eu vou dar um jeito aqui, eu vou dar um jeito aqui. Joãozinho, nosso amigo aqui, ele começa a fomentar o caixa para saber que, inclusive, se der algum problema, não só no digital, se der algum problema com o especialista, se der algum problema com ele, se der alguma coisa, tem uma margem para ele conseguir. Ele e toda a família dele e toda a família dos colaboradores dele aguentarem 2, 3, 4 meses de open doors, ou seja, 4 meses sem vender. Open doors, coloca na tela aí, editor, por favor. Para quem não sabe, open doors está aparecendo aí para vocês agora, nada mais é do que o caixa que você tem para você ter fôlego suficiente se você não colocar R$1 dentro do teu negócio. Então, é um caixa do negócio. É um caixa do negócio. Open doors, assim, ó, na minha concepção, mínimo 6 meses. Significa mínimo 6 meses. Eu estou mantendo toda a empresa, todos os custos fixos, os custos variáveis a gente tira, porque então tráfego. 6 meses no mínimo estou mantendo toda a minha empresa. Isso tem que estar no mínimo no caixa da empresa. Eu construí já caixas de empresa para ter 18 meses de open doors.
Aí você fala, se isso é uma maluquice. Cara, isso é uma puta de uma segurança para poder investir em outras coisas. Sim. Porque o dinheiro que eu invisto em outros negócios, ele não é dinheiro meu. Quem é dono das minhas empresas é a minha empresa. A minha holding é dona das minhas empresas menores. Então a holding tem que ter dinheiro para poder fazer isso. A holding tem a obrigação que as outras empresas gerem o fluxo de caixa, porque aí eu consigo ter outras empresas. Aí eu consigo pegar o camarada que está trabalhando comigo, se ele foi bem, colocar aqui. E se ele não foi bem, ele consegue voltar com dignidade para onde ele estava. Total. Aí você tem cuja oportunidade e comprar risco, né? Sim. E o José, que foi atirando para todo lado, que ele não está errado, ele tem que entender que ele tem que ter uma alta tolerância a risco, ele tem que ter um alto desapego às pessoas e à equipe, porque ele pode não conseguir ter os 2 ou 3 sucessos seguidos que ele precisa e vai ter que desligar. Cara, dentro da equipe interna da minha empresa, a equipe interna lá que é pequenininha, trabalha comigo lá em São José dos Pinhais, Paraná, a pessoa que está há menos tempo comigo faz 3 anos e meio. O resto é de tempo já. Né? O resto já tem gente com 6 anos, 7 anos. Muito bom. Então, e se mantém lá, ou seja, é uma coisa que funciona. Eu já conheço as pessoas, já tenho total liberdade, confio neles. Nossa daily. Fala, putz, o pessoal fala, cara, eu detesto daily. Daily é legal, cara, quando você trabalha bem. Há quanto tempo demora a sua daily? A de ontem foi um pouco mais longa, demorou 11 minutos. Um pouco mais longa. Aí nós não tivemos daily no dia anterior, porque estava ocupado. A weekly nossa na semana, falei, ó, galera, a gente não vai fazer o weekly hoje, só vamos ver isso daqui, demora 4 minutos. É muito rápido. Por quê? Porque a galera tá entrosada, tem autonomia e tá tudo funcionando. Tá tudo funcionando. Aí quando você vai para uma reunião onde a empresa não está funcionando, onde as pessoas elas não têm grau de autonomia, quer dizer, primeiro, a pessoa ela tem que ser treinada para ter competência. Existe um tempo de rampagem. Sim. A rampagem é importante. Natural. Uma das coisas terríveis no digital é que a gente tira a rampagem das pessoas, a gente contrata júnior, querendo que ele seja pleno, dá para ele uma semana, o cara não performa como um pleno, a gente arranca o júnior lá, troca por outro e continua nesse ciclo maldito. Isso daí para mim é um ciclo maldito de gestão de empresa. Pô, eu tenho mais grana, vou contratar um sênior. Legal, então contrato um sênior, ele vai precisar de um tempo de rampagem para a sua organização, que é totalmente diferente. Ele já tem uma competência técnica, mas ele ainda não tem a cultura, não conhece bem as pessoas, e a gente cobra esse sênior como se fosse um sênior que já estivesse lá há 300 anos. Também não vai dar certo. Então, o que a gente faz? Contrato uma empresa, essa aqui está sendo muito bem cuidado pelas pessoas que estão lá, estão felizes, elas querem continuar lá, porque elas falam, cara, isso sou quem eu sou. Aí a holding vai lá, cria uma outra empresa, o dinheiro não sai do bolso empresário André Cia, o dinheiro sai o empresário André Cia não tem nada. O empresário André Cia recebe aquilo que ele precisa para viver. O dinheiro é da empresa, não é meu. Quando o empresário André Cia falar, puxa, está na hora de eu fazer um aporte na pessoa física, de receber, pegar os dividendos, eu falar, cara, ó, não sei, está na hora de parar lá para os meus 90 anos, aí tem aquele dinheiro que foi gerido pela empresa. Não foi gerido pelo André Cia. A pessoa física paga muito caro para ter dinheiro. Sim. A pessoa jurídica não paga caro para ter dinheiro. Aí ele vai financiando outras empresas, vai financiando outros negócios, e se esse negócio dá certo, e tem negócios que são criados para existirem por um tempo determinado, tem negócios que são criados para existirem por muito tempo, tem negócios que dão certo, tem negócios que não dão certo. Se esses negócios não dão certo, não afeta a margem da empresa geral. Muito bom. Muito bom, porque é um risco totalmente controlado, está mitigado e não abala o open doors que você tem de 6, 8, 10, 15 meses ali. Não, não abala. E assim, e cada empresa, é isso que entra o ponto que é interessante. Se eu trato, vamos lá, você tem vários negócios, aí você fala assim, não, Cia, só estou dando exemplo, não estou dizendo nem que não é, só fazer uma comparação. E galera, acompanha aí, tá? Aí você fala, puxa vida, eu tenho o meu curso, meus cursos, eu tenho minhas mentorias, eu tenho o meu mastermind e tenho as consultorias. Vamos chamar que tem 4 modelos de negócio, 4 fontes de receita. Se você trata tudo isso como uma fonte de receita, como uma fonte de negócio,
O meu modelo de negócio compreende cursos, compreende mentorias, compreende mastermind e compreende consultorias. Tudo está ligado ao braço de uma empresa. Tudo. Tudo. Isso pertence à empresa. As equipes estão lá para servir a toda a empresa. A cultura tende a atingir toda a empresa. E o que vai acontecer? A cultura organizacional, ela tende a ser assim, meio que poluída. Não existe um especialista. Ou seja, as pessoas elas têm que se tornar especialistas em tudo. E quando elas se tornam especialistas em tudo, além de exigir, você precisa exigir muito mais do funcionário para isso, mais tempo, mais dinheiro, mais carreira, é mais difícil, tem muito mais problema para resolver, tal. Você vai perder competência em alguma das áreas. Agora vamos imaginar se o exemplo não é você, só estou apontando a mão para você. Você fala, cara, tive uma ideia. Eu tenho aqui, tenho a holding, a minha holding, vamos chamar de holding, que tem várias empresas. Cada empresa tem um modelo de negócio. A empresa de negócio curso é responsável pela venda curso. Tá. Aqui eu tenho uma equipe pequena, muito bem capacitada, que cuida do curso. Ela vai ser cuidado da aquisição. Aqui eu tenho uma equipe chamada equipe de mentoria. Essa equipe de mentoria, ela só vai se preocupar com mentorias. Ela não precisa se preocupar com o curso, não precisa se preocupar. Essa daqui é a equipe do Master. Ela só vai se preocupar com o Master, com o evento. Puxa, mas o Master, ele acontece, não acontece todo dia, não é igual isso daqui, tá? Então, eu posso até ter parte terceirizada para não assumir os custos dentro da minha empresa. E essa daqui é a equipe da consultoria. A consultoria, vamos ser sinceros, eu e mais 2 pessoas, a gente faz tudo mais, eu vou tomar conta. Entendi. Você consegue ter equipes muito menores trabalhando com sinergia todo dia no negócio sem expandir. Sim. O problema é fazer o camarada dizer o seguinte, ó, irmão, você está entrando na minha empresa, você vai ter que ser pedreiro porque você vai construir parede. Nossa, você vai ter muito que bom. ser encanador porque você vai ter que construir cano. Você vai ter que ser eletricista, você vai ter que ser pintor. E detalhe, hein? Não sei se você gosta ou não de decoração, mas na hora que a casa estiver pronta, você vai ter que decorar. Eu acho isso a burrice do digital. E geralmente é o tipo de contratação que a gente vê muito, né? E é o que acaba fazendo 80%. 80% das vezes. 80%. Aí quando eu parei e pensei, falei, caraca, se eu construir um negócio como esse, como que vai ser a minha vida? Como que vai ser a vida de quem trabalha comigo? Como que vai ser a vida? Eu falei, puxa vida, sempre vão ter áreas descobertas. E eu vou ter que ter um time muito maior para cobrar a ineficiência. Hoje, um problema do digital, dos contratantes do digital, é que eles pagam muito caro pela ineficiência do time que eles mesmos criaram. Total. Foi ele que pediu para que o time fosse daquele jeito. Ele subexplorou o que o cara talvez tinha um bom skill. Tipo, o cara é muito bom de copy, só que ele mandou fazer lançamento, copy, tráfego, página, cuidar de gestão e o cara não conseguiu executar o que ele é bom. E o cara não foi. E aí o cara fica perdido na jornada. Agora é tão simples quando a gente compartilha, cria esses compartimentos, né? Esse exemplo da casa que foi passado. Pô, vai fazer uma casa, aí você fala, Cia, mas aí eu não estou contratando mais pessoas, porque ó, vamos lá, se eu contrato uma pessoa para fazer uma casa, no exemplo aqui, ó, eu contratei uma pessoa para fazer a casa. Aqui eu precisei de 5 pessoas para fazer a casa. Sim. Eu não estou contratando mais pessoas. Não, filhão, porque na hora que você começa a fazer a casa, você fala, ih, não vai dar tempo, vou ter que contratar o segundo. Ih, não vai dar tempo. Os prestadores, os freelas. Vou ter que contratar aí, vou ter que contratar aí, vou ter que contratar aí, vou ter que contratar, e a casa vai ficar uma porcaria, porque o cara é um especialista. Sim, muito bom. E o digital é um negócio que tem velocidade. Total. Não, maravilhoso. Esse seu modelo de negócio, ele consiste não mais em ser um copywriter, né? Que foi o que te trouxe no mercado. Então, se olhar hoje de fora um panorama, eu vou começar agora a construir uma linha do tempo com você, meio que para uma transição de um copywriter, para ele ganhar mais grana. Então, o seu modelo de negócio hoje, como ele funciona? Você tem um braço de educação, mastermind, consultoria. Me apresenta de uma maneira geral. Tá. O braço de educação, cursos. Cursos, que é curso de copy. Curso de copy, curso de marketing digital. Marketing digital, beleza. Tá. Aí eu tenho um braço aqui diferente, que é o braço de mentoria. Tá. Pô, mas não é educação, mas é diferente. Tá. Que a gente vai cuidar de mentoria. Aí tem o braço de mastermind. Mastermind. Aí tem o braço de agência. Agência de? Da agência de copy. De copy. Tá, junto com o Anthony Nichols, né?
Aí tem também o braço, que seria de Mastermind, que é muito... Nesse braço de Mastermind tem eu e a Fran, minha esposa. Tá. Que a gente se É muito preocupa enxuto. muito enxuto, extremamente enxuto. Tudo que a gente precisa, a gente delega para outras pessoas, contrata para poder fazer, porque não existe a necessidade de montar um time, tá? De consultoria. Aí existe um braço que sou só eu, que isso faz parte da minha função, que é esse braço de desenvolvimento dessas novas tecnologias, que é o que vem para o estudo de IA. Tá. Aí já tive empresas de desenvolvimento de software, já utilizando IA. Encerrei com dois grandes amigos mesmos. Encerrei porque eu falei, caraca, velho, não dá para eu assumir mais essa responsabilidade. Ficou pesado para mim, né? Mas dois caras que amo de paixão, Renato e o Baé, tá? Nossa. O Baé é incrível, você conhece ele conheço. também. Renato Marques, outro cara incrível. Então, encerramos ali as parcerias, porque eu me senti envergonhado de fazer tão pouco pela empresa e deixar por eles. Mas, cara... O problema bom do cara íntegro é isso, né? É. Ele sai do negócio, abre mão do dinheiro, porque ele fala, nossa, eu acho que você poderia tá esperando mais de mim, eu poderia estar entregando mais. Não, pois é. Prefiro sair fora. Prefiro sair fora. Muito E, bom. pô, são dois irmãos que eu vou carregar para a vida inteira. Então é isso. Aí, poxa vida, quais são o que o futuro vai fazer? Em 1 ou 2 anos eu vou precisar me reinventar. Tá? Em 1 ou 2 anos vou precisar me reinventar e não é a primeira vez que eu me reinvento. E galera, não tem problema nenhum se reinventar não, né? Não é nenhum problema. Não, nenhum. A gente transformou aqui o Cia no começo desse podcast de dinossauro em tartaruga já. Pois Aí é. ele falou que não queria ser tartaruga. Pois é, cara. Talvez vai virar uma alga. Uma alga, que não foi extinta. Uma alga que não foi extinta. Tem um corais. Tem um corais, Um coral. Coral, né? Tem um bichinho pequenininho, é o urso, nossa, Marcela, parece um urso lá que sobrevive até no espaço. Talvez é isso daí. Talvez seja esse caso. Muito bom. Beleza. Então, um resumo rápido, a gente deu um overview de o quanto o IA pode ajudar ou prejudicar quem não tiver antenado. A gente falou sobre a história do Cia, até como ele chegou aqui no modelo de negócio atual dele. Entendemos que ele tem um braço hoje que não depende mais de escrever copy. Sim. Eu, inclusive, acho que você não escreve tanto, né? No seu dia a dia, copy. Eu reviso. Você revisa, mas não é o cara que cria muito. Eu reviso. Eu faço questão, por exemplo, dentro da mentoria, eu faço questão de revisar dos mentorados. Tá, beleza. Aí você fala, Cia, mas isso é coisa maluca. Mas, cara, é o que eu gosto de fazer. Você gosta. Isso eu faço porque eu gosto. Tá. Aí agora, eu quero entrar num próximo tópico importante, que é sobre o quanto vale um copy. Que eu já perguntei para diversas pessoas, cada um tem uma opinião, eu queria te ouvir. Copy é um negócio que naturalmente pode ser cobrado de 2 a 100 mil reais, que eu já vi esse range acontecer. No seu ponto de vista, qual que é a média do mercado hoje? Quanto um copy pode cobrar por um serviço ou por uma mensalidade, ou se é CLT ou não? Qual que é a tua visão sobre isso? O que eu quero entender aqui é, primeiro, qual que é o contexto geral que o mercado olha, e depois eu quero desenhar com você a rotina e como que ele vai performar em um ano para ele ganhar mais do que ele ganha hoje, um copy. Tá, vamos lá. Tá? O mercado, assim, quanto que ele recebe por um serviço? Qual serviço? Depende. Depende muito, tá? Por exemplo, puxa vida, eu vou construir um lançamento. Tá, legal. Quem que é o teu cliente? Meu cliente é o Joãozinho. Legal, o Joãozinho, quanto que o Joãozinho vai investir em tráfego? A primeira pergunta que um copywriter deve saber para saber quanto que ele vai cobrar por um cliente é quanto que o camarada vai investir em tráfego. É a primeira coisa, porque, por exemplo, o Joãozinho vai lá e fala o seguinte, cara, eu vou fazer um lançamento, ou um desafio, ou um sei lá o quê, tal, aí eu entendo qual que é o escopo do serviço. Investir em tráfego, eu entendo quanto que eu vou trabalhar com variações do serviço. Por quanto tempo vai ser o serviço? Exemplo, Aninha, produtora, ela fala, vou fazer um desafio. Aí a Aninha fala o seguinte, legal, Aninha, deixa eu dar uma olhada no seu Instagram. A Aninha tem 60 mil seguidores no Instagram. Aninha, como que você está imaginando fazer esse desafio? Eu vou falar com a minha audiência hoje. Na semana que vem, a gente vai fazer antecipação
Na outra semana a gente vai fazer o desafio e a gente vai estar vendendo no último dia. Beleza. Legal, entendi que eu tenho um escopo de trabalho de 3 semanas, Uhum. que boa parte vai vir do tráfego orgânico, ou seja, vou ter que aumentar as publicações orgânicas, que pouquinha parte vai vir do anúncio e que o desafio vai ser o responsável pela conversão. Tá. Escopo de 3 semanas, vou calcular quantas horas eu levo para fazer isso, já entendi o quanto que ela vai investir em tráfego e calculo o valor. Poxa, Aninha, para você eu vou cobrar aqui, um copywriter que está ali, está iniciando, vou cobrar R$5.000 para fazer todo esse processo. Vou dividir 2.500 no momento de assinatura de contrato, 2.500 no final e pronto, acabou. Acabou, é um contrato de 3 semanas que vai ocupar do copywriter se a gente fosse colocar ali umas 3 a 4 horas por dia, tá? Durante 3 semanas, um contrato de R$5.000 para um copywriter que está iniciando, ele tem uma propensão de ganhar R$10.000, R$12.000. Tá, A Aninha tem caixa para pagar isso, essa divisão pode ajudá-la e fica bom para o copywriter, fica bom. Vou trabalhar com o Joãozinho. Joãozinho, qual que é o seu projeto? Não, cara, eu quero fazer um lançamento, a gente vai investir 8 dígitos, nossa projeção é chegar a 8 dígitos. Estamos investindo R$900.000 em tráfego, a gente vai começar a fase de captação aqui, depois a gente vai estar fazendo a parte de pesquisa, depois a gente vai estar fazendo toda a fase de antecipação, o lançamento vai ocorrer nessa data, tem os conjuntos de live, opa, legal. Então, por esse projeto eu vou ficar 3 meses praticamente só com esse cliente. Ah, legal, então como que eu calculo os meus 3 meses para poder entender? Então, para o copywriter, calcular o tempo do serviço, como que fica na visão dele, para ele falar o seguinte, opa, eu preciso cobrar no mínimo isso para compensar, facilitar para o cliente também para poder dividir e tal. Então, todo o cálculo ele é feito nessa prestação. O copywriter ele precisa entender que, opa, ele é um prestador de serviço. Ah, se aí aquele lance de cobrar 10%, 20%. Quando um copywriter começa a ficar muito famoso, aí existe o custo de oportunidade. Porque ele consegue converter mais do que outras pessoas, ele tem mais experiência. Aí ele pode aumentar o ticket ou ele pode estar cobrando o percentual. Vantagem de aumentar o ticket, está tudo seu, está resolvido, não precisa ficar depois com um pouquinho a receber depois. Vantagem de, eu gostava muito, por exemplo, o Anthony não gosta de percentual. Eu amava percentual quando eu fechava contrato. Porque, cara, já fiz lançamento onde tinha percentual de 10% sobre o lucro líquido e a gente lucrou 3 milhões e tralalá. Lucro, não faturamento. O cara puxa 300 pau. Exato. Então foi ótimo. Foi um contrato de 2 meses e meio que chegamos a esse valor. Então vai muito também do perfil do copywriter. Qual tipo de modelo de negócio. Agora, coisa que, cara, evita de qualquer forma. Não vou investir em tráfego, eu quero te dar o percentual. Para o copywriter isso é terrível. No mínimo ele tem que pagar os custos Tem dele. que ter uma segurança. Tem que ter uma segurança. Copywriter, gestor de tráfego, todo mundo tem que ter uma segurança. Não entrar só no risco, porque se é pequeno, é um custo de oportunidade que, dependendo do projeto, às vezes vale a pena, mas não é um negócio que dá para fazer toda hora. E eu acho que se for risco, aí serve para copywriter, serve para gestor, serve para qualquer coisa. O produtor já faz isso muito bem. Poxa, conheço você, você fala o seguinte, cara, cansei de tudo, eu quero ensinar hoje pessoas a, sei lá, desenvolvimento humano. Vamos fazer um negócio juntos, Cia? Vamos. Mas se eu tô sem grana, eu tô assim, eu saí do negócio, não quero mais, quero fazer junto, quero contra... Como que você cobra? Eu queria te pagar em percentual. Eu falo, não, se você quiser me pagar em percentual, vamos ser sócio. Tá, entendi. Vamos nos tornar sócio do projeto. Esse projeto... Que daí eu não faço só copy também. Exato. Que esse projeto que vai ser lançado entre nós dois, ele só existe com nós dois. Aí eu tenho uma proteção de que, opa, eu também sou dono da marca. E na hora que eu sair da marca, eu vendo a minha parte para você. Porque o que acontece? Realidade de mercado. Se a gente parar para pensar, você já trabalhou com vários como coprodutor várias vezes. Se a gente parar para pensar, toda a marca, todo o poder da marca de visualização e tudo mais, ele fica no nome do expert. Tudo. Você fala, porra, mas eu era sócio do camarada. Não, você era sócio do Joãozinho, mas, cara, é o Instagram do Joãozinho, é o nome do Joãozinho. Não adianta porra nenhuma. Exato. Então, no mínimo, precisa ter um contrato de venda, de saída,
da metodologia ou da marca quando você sai. Uhum. Para quê? Para que aqueles 2, 3, 5 anos que você trabalhou alavancando o negócio, você não perca. Não perca. Entendi. Muito bom. Cara, eu vejo até uma diferenciação entre um copy que se posiciona como sênior. Eu trouxe essa bola porque a gente está sempre contratando copywriters. Sim. E eu vejo que hoje todo mundo virou sênior. Todo mundo virou sênior e todo mundo quer porcentagem do bruto. É uma coisa que o mercado digital trouxe que deixou a galera até meio sem noção. Então, eu vejo que quando eu vou olhar para a pessoa e eu vejo que no currículo tem, por exemplo, cara, todo mundo já trabalhou, tá? Com o Endel, com o Érico, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. Você vai conversar com a pessoa, você descobre que o cara foi um disparador de mensagem dele. Ele não especificamente escreveu o lançamento do Endel, mas ele coloca no currículo que ele trabalhou no time do Endel. Pô, trabalhei com a Betina, trabalhei não sei o quê, trabalhei não sei o quê. Fala, velho, esse cara é muito pica. E a realidade não é assim. Então, e geralmente as pessoas até cobram um percentual. Então, eu vejo que cada vez mais eu tenho confiado e acreditado nas pessoas que se posicionam. E aí é um próximo gancho que eu quero puxar para você. E a pergunta é, você acha que um copy que é modo caverna total e não se posiciona, ele ganha igual ao Cia, que é um cara que se posiciona e está em movimento? Ele pode ter a chance, assim, do tipo, é o ganhar na loteria, de repente o nome dele fica grande porque alguém chega lá e fala, não, foi só por causa da Mariazinha, foi incrível Mariazinha. Pode, vai lá. Mas no real, o que vai acontecer? O copywriter, ele tem que conhecer pessoas, tem que negociar com pessoas, tem que prospectar pessoas, tá? Vai fechar os contratos dele. Vai ser nessa fase, nesse conhecimento que a gente tem, no networking que a gente tem, que a gente começa a perceber as vantagens. Por exemplo, o camarada que chega para você e fala, ó, não, Ferrari, eu quero tantos por cento do bruto, porque eu já trabalhei com ABC. Aí você olha pro camarada, foi o currículo, você fala o seguinte, fala, caraca, velho, né, nem vou contratar. Ele perdeu 2 vezes. Ele perdeu o dinheiro que ele faria do projeto, e ele perdeu uma oportunidade de networking com você. Aí você fala o seguinte, pô, Cia, como assim? O cara ia ser só copywriter, você estava contratando. Fala assim, não, Ferrari, olha só. Quanto você cobra? Ó, eu cobro tanto pelo serviço. Ó, me explica melhor o seu serviço que eu vou cobrar tanto. Eu vou cobrar por aquilo que eu vou fazer. Aí você fala, não, tô pensando em fazer isso, isso, isso. E ele faz aquela contagem de serviço que a gente falou, que a gente contou alguns minutinhos atrás. Legal. Aí ele fala assim, ó, Ferrari, fiz uma proposta, quero te apresentar a proposta, quero fazer isso daqui. Cara, deixa eu explicar, deixa eu perguntar alguma coisa. Como é que funciona a nossa organização? Você está pensando em ter, é lógico que o projeto tem que ser bom. Você está pensando em alguma coisa a longo prazo? Me diz, o que você espera? Quais são as suas perspectivas em relação a mim? Quem que vai ser meu superior direto? Legal. Não é só no momento onde o cara vai lá e dá o valor, ou que ele vai fazer post, que ele vai se posicionar. No momento que ele está contratando, que ele está sendo contratado, que ele está falando com você, que é o contratante, e ele começa a fazer perguntas sobre a empresa, sobre o negócio, perguntas sinceras. Perguntas sinceras e inteligentes. Sinceras e inteligentes. Aí você vai olhar para o cara, você vai falar, o cara nem escreveu para você, Ferrari. Você vai olhar e vai falar assim, cara, esse Juninho é bom, cara. É bom. Esse cara é bom. Então, o outro ponto, além do networking, é a pessoa aproveitar a oportunidade que ela tem de conversar com quem está no mercado e fazer perguntas que sejam interessantes para os dois. Muito bom. Como que eu fazia quando comecei? Cara, eu comecei, ninguém, juro por Jesus Cristo, cara. Sou copywriter. E pessoas do digital não sabiam o que era copywriter. Pessoas do digital não sabiam o que era esse termo. Eu tinha que explicar o que era copywriter. Hoje todo mundo sabe. Aí eu chegava lá para conversar e falava, cara, conta um pouquinho sobre o seu negócio. Puxa, cara, você já tentou fazer isso? Ah, mostra um pouquinho. Toda venda, ela acabava sendo relacional. Todo o contato acabava sendo relacional. E a quantidade de vezes que eu falei o seguinte, você chegava para fechar, e eu falava, cara, eu não tenho agenda, e realmente era verdade. Falava, pô, Ferrari, eu não tenho agenda, mas, cara, me diz do que você está precisando que eu vou ajudar. A quantidade de gente que eu ajudei para poder estar gerando margem, esse capital social, foi o que me posicionou. Aí é lógico também, tive que investir em mastermind, entrar em mentoria, comprar um monte de curso só para ter comunidade. Então, posicionamento não é só um Instagram. Muito bom.
É o dia a dia do cara também. É o dia a dia do cara, é criar essas relações com contratantes, com possíveis contratantes, com pessoas que não vão te contratar, mas que você abriu a porta, deixou uma porta aberta. O posicionamento, na minha visão, de um copywriter é quando as pessoas buscam um copywriter, elas não estão buscando apenas alguém que escreva. As pessoas estão buscando alguém que resolva o problema delas. Então, tá. Se estou buscando copywriter. Para quê? Para resolver. Não, você está buscando para resolver um problema. O problema é geralmente ligado à conversão. Se você se mostrar uma pessoa interessante e inteligente, e a pessoa notar que você é interessante e inteligente, no mínimo ela vai ficar com o teu contato. Se não contratar agora, contratar depois. Muito bom. Maravilhoso. Aí a gente vai chegar agora no próximo passo. Resumindo, não tem um valor certo Nossa. pelo serviço, depende muito do tamanho do cara. Eu acho que dá pra gente fazer uma analogia aqui com uma briga de bar. Você sempre vai buscar alguém do teu tamanho. Sim. Então, se o cara é um copywriter muito grande, ele pode cobrar mais. Ele pode cobrar mais. Até pelo nome dele. O camarada cresceu, velho. Eu explico da seguinte forma: quando você entra no mercado, você está na busca do 100%. Sim. Tudo que você vai aprender é 100% daquilo que você sabe. Você está aprendendo 100%. Aham. Quando você vai ficando mais velho, você começa a diminuir essa busca. Chega uma hora que sua busca está por 1%. Você vai comprar um curso inteirinho, você vai ver o curso inteirinho, você só vai aproveitar 1%. Sim. Quando você já está nessa fase do 1%, você pode cobrar caro para um caramba. Porque você já viu, já conhece tanta coisa, já viveu tanta coisa. E nego vai pagar. E nego vai pagar. Então, poxa, tá começando ali, cara, vai com calma. Teve um pouquinho de resultado, ok, pode ser um pouquinho mais ousado, mas lembra, ó, copywriter, se você for copywriter, presta bastante atenção no que o tio Cia vai falar, mas muita atenção. Tô falando de coração. Cara, eu quero contratar você. Tá, me explica um pouquinho sobre o que é o seu trabalho, o que você quer que seja feito, como que vai ser, quanto que você vai investir, quais são as datas previstas. Se você não entende isso, você está dando preço. Agora, se você entende isso e cria algo personalizado para a pessoa, você está dando valor. As pessoas, elas não vão pagar, quer dizer, se pagar pelo preço, elas vão pagar pelo preço mais baixo. Se você explicou, pegou todos os contextos, entendeu direitinho o projeto, entendeu tudo que faz, as datas, como que é, os ativos que tem da marca já como Instagram, YouTube ou qualquer outra coisa assim. Ou seja, entendeu todo o contexto, você consegue personalizar e você traz valor. Muito Então, bom. é o trazer valor. É diferente. É a diferenciação de preço e valor. É preço e valor. Muito bom. Agora, numa linha do tempo, eu queria fazer uma simulação aqui de um ano com um copywriter que não necessariamente é um cara sênior, tá? Então, ele já sabe fazer a parada. Eu queria que você se colocasse na pele desse cara, sendo que ele não é posicionado ainda e ele ganha seus 3, 5 mil reais por mês, porém esse cara quer ganhar 30 mil por mês. Tá. Aí, pelos próximos 12 meses. eu já chamo ele de júnior. 3, 5 mil, eu já chamo ele de... Ele é júnior, então. Beleza. Júnior. Tá ganhando pouco. Tá ganhando pouco. Talvez ele tenha conhecimento, mas ele ainda não tá sabendo se vender, enfim. Tá. Vamos construir uma linha do tempo do que o Cia faria no lugar dessa pessoa pelos próximos 12 meses aí para ter essa receita como copy, tá? Tá, vamos lá. Então vamos dificultar o jogo. Tenho conhecimento, mas não ganhei nada. Tá. Beleza? Pois é, não tenho nenhum contrato. Legal, primeira coisa que eu vou fazer. Eu preciso ter clientes, eu vou ter que prospectar. Ninguém me conhece. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar no Instagram, vou buscar por palavrinhas-chave lá e eu vou escolher um nicho. Eu não estou escolhendo vários. Eu vou escolher um nicho. Exemplo, sei lá, emagrecimento. Tá. É o exemplo que a gente sempre usa no digital. Emagrecimento. Antes de falar com qualquer pessoa, eu já selecionei ali 30 pessoas, eu vou seguir, vou curtir os posts dela, vou olhar os posts dela, não falei com ela. E ao meio tempo, eu estou lá vendo quem são as pessoas que lançam o emagrecimento, quem são as pessoas que falam sobre emagrecimento, pessoas que eu não vou falar, estou olhando o mercado. Eu vou começar a pesquisar o mercado de emagrecimento. As ofertas aqui no Brasil, as ofertas de fora. Não estou falando com ninguém. Os 2, 3 primeiros dias está sendo só de preparação. Tá curtindo e seguindo uma galera ali Estou curtindo, seguindo e tudo mais, mas eu estou estudando o mercado.
Estou entendendo o mercado. Vou fazer as minhas pesquisas usando a pesquisa tradicional no Google, ou usando pesquisa profunda no GPT, no Gemini, seja onde for. Uhum. Estou entendendo tudo, as ofertas de emagrecimento. Estou me tornando especialista em emagrecimento antes de conversar com as pessoas. Tá. E todo dia entro curtido. 3, 4, 5 dias assim. Aí eu vou começar. Vou mudar a minha bio para copywriter. Uhum. Vou colocar ali especialista em emagrecimento. Vou ter 4, 5 Saquei. posts diferentes ali. Uhum. 4 ou 5 posts diferentes ali no meu negócio, que eu faria se fosse tal caso, essa cliente tal, que essa pessoa dos Estados Unidos que fez uma coisa genial, ou seja, mostro que eu conheço a área, lembra? Você virou um copywriter especializado em emagrecimento. Para aquela semana, sim. Perfeito. Aí, o que que acontece? As pessoas não buscam copyright, elas buscam uma solução. Uhum. Aí eu começo a conversar com as pessoas. Vão ter gente ali que não, poxa, ela não cuida dos fãs, não cuida da audiência. Vai ter gente que na hora que eu comento lá do tipo story fala kkkk nos stories, eu rio. Só para saber que eu tô rindo, que só saber que eu sou uma pessoa real. Aham. Eu tô participando do dia. Aí o que que eu vou fazer? A primeira coisa vai ser dar algo de graça. Aí como assim, Cia? Eu olhei na página da Mariazinha, gostava da página da Mariazinha, Mariazinha fala bem sobre emagrecimento. Eu vou ver um anúncio da Mariazinha e falar, Mariazinha, ó, sou copywriter, eu vi esse anúncio seu, ela já me viu curtindo, ela já viu nos stories, ela já viu na live, eu já sou um rosto conhecido. Mariazinha, tô vendo isso daqui, tal, ó, talvez essa ideia possa te ajudar para esse posicionamento, porque eu vi que tal pessoa está fazendo uma coisa, tal pessoa está posicionada de tal forma, eu acho que aqui você tem uma brecha. Aham. Não é nunca que ela está perdendo concorrente. Aqui você tem uma brecha que você pode aproveitar no mercado. Tá. Faça isso com a Mariazinha, com a Aninha, com a Renatinha, com a Paulinha, tu faz isso com todo mundo. Uhum. 2 ou 3 delas vão entrar em contato comigo. Uhum. Aí eu já tenho os meus primeiros clientes. Aí daqui 2 semanas eu vou lá, vou estudar o mercado, sei lá, desenvolvimento humano, faço isso com o mercado de desenvolvimento humano. Perfeito. Montei minha carteira de clientes. Comecei cobrando um pouquinho, Uhum. fiz um processo de prospecção, cheirou. A Aninha fechou comigo. A Aninha e Paulinha fecharam comigo, dessa primeira leva. E eu já estou prospectando, 15 dias depois já estou prospectando outras pessoas. Uhum. Aninha e Paulinho fecharam comigo. O que que eu vou colocar? Coloca na cabeça, copywriter não fica rico se não deixar os seus contratantes ricos. Tá bom? Então, ó, coloque isso na sua cabeça. Copywriter não fica rico se não deixar os contratantes ricos. Lembra aquele tempo, copywriter, que você passou estudando emagrecimento, ele vai ser útil para você agora. Ele não é só útil para você prospectar, é útil para você entregar resultado. As pessoas vão te avaliar pelo resultado que você tem. Você fechou um contrato pequenininho, Uhum. ajudou a Aninha, ajudou a Paulinha. Paulinha ficaram muito felizes. Você vai pegar um depoimento da Aninha, da Paulinha, não vai mais prospectar aquelas pessoas de emagrecimento, porque elas vão acabar vendo isso, vão entrar em contato com você, você já está prospectando um outro mercado, ou seja, sair de especialista em uma área e estou indo para multi-especialista. Ao longo de um ano, eu já falei com várias pessoas de várias áreas e tudo mais. Aí eu saí de ganhando 0 no primeiro mês, estou ganhando aqui 3 contratos de 2.000, Uhum. estou ganhando 6.000 reais. 6 pau. 6 pau. Eu falo, legal. Agora eu preciso começar a prospectar, preciso começar a ganhar mais. Uhum. Ou renegocio o contrato com a Aninha e Paulinha para a gente fazer um outro tipo de funil juntos, que eu já estudei. Você falou para mim que o cara tinha conhecimento. Tinha conhecimento. Então, ou para a gente fazer um outro tipo, falou, Aninha, caramba, a gente só está fazendo aqui anúncio para a página de vendas e tudo mais. Aninha, o que você acha da gente fazer juntos aqui, começar a fazer o webinário? Eu consigo te cobrar tanto por isso daqui, ó, e resultado você vai... Posso fazer cliente do cliente atual por um valor legal para os dois, ou posso estar prospectando pessoas falando, ó, eu tenho de referência Aninha e Paulinha. Tá. Aí eu estou aumentando o meu valor, Uhum. ou oferecendo serviços diferentes para o mesmo cliente, ou os serviços novos para clientes novos. E eu continuo na jornada. Faço isso no mês 2. Vamos imaginar mais 3 contratos ali, só que agora eu subi de 2.000, estou vendendo a 4.000. Então estou com 4 contratos de 4.000, estou para 16.000. Uhum. Legal? Show, maravilha. Não tenho segurança alguma de clientes ao longo do prazo. Vou começar a pensar agora em segurança. Uhum. Porque o que que pode acontecer? Esse contrato acabou, não tenho mais grana. Todo mundo rescinde que tá no risco. Com todo mundo rescinde, eu tenho mais risco. Eu falo o seguinte, opa, tem que ter um risco. Uhum. Legal. Dos clientes com quem eu já trabalhei, qual que é o cliente que eu mais gostei de trabalhar? Ah, gostei do Zé agora, que é Ah, legal isso. Ah, Zé, o que que você acha de fazer o seguinte? Cara, vamos pensar uma coisa fixa, velho.
eu te entrego isso. Se fosse cobrar tudo, eu ia te dar 15 mil reais. Mas vamos fazer o seguinte, cara, faço isso tudo por você, 5 mil. Paga 5 por mês. Paga 5 por mês. Aí o Zé fala, pô, legal, cara, então um contrato de 6 meses, legal, é 30 mil que entra em caixa, 5 mil por mês, vamos contar 5 mil. E vou seguindo com essa rotina. Aí, estou aumentando uma quantidade de clientes, aumentando também o meu faturamento. Eu tomo cuidado... E o ticket médio também. o ticket médio. Eu tomo cuidado para não aumentar demais os clientes, porque eu preciso ter tempo livre para prospectar e para me relacionar com pessoas. Aí, juntei ali, desse dinheiro, 4 meses eu juntei ali 20 mil reais. 20 mil reais que eu não gastei. Que entrou, faturei mais, sobrou ali 20 mil reais. 5 meses. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou falar assim, puxa vida, qual é a mentoria que tem clientes, qual a mentoria onde os meus clientes se reúnem? Ah, tem a mentoria do João, tem a mentoria do José, tem a mentoria disso. Vai lá, busco saber um pouco mais e eu estou entrando nas mentorias, não para ser apenas mentorado. Eu estou entrando na mentoria para poder ter clientes. Não busco concorrer com o dono da mentoria. Mas é o seguinte, o cara está ensinando, por exemplo, puxa vida, tem mentoria de tráfego. Caramba, na mentoria de tráfego eu sei que tem clientes. Tem muito cliente. Tem muito cliente. Aí você entra para contribuir para caralho com a galera. Exato. Eu entendo que um tempo meu livre é para só doar. Eu tenho que fazer isso, as pessoas vão me conhecer pela doação e vou seguindo. Dou, uma hora alguém me contrata e o contrato é maior, porque as pessoas já estão acostumadas a pagar mais. As pessoas já pagaram 20 mil para entrar na mentoria. Ah, sim, então você entra e você paga a vista da mentoria. Você tá louco? Nunca. Tudo bem parceladinho. Bem parceladinho para não comprometer o caixa. Mesmo tendo dinheiro e a vista tendo desconto, não. O caixa é segurança. Lembra que a gente falou 6 meses de caixa? Pedala. 6 meses de caixa. Criei minha primeira empresa com 6 meses de caixa. Vou fazendo isso, eu falo, puxa, agora eu tenho um caixa aqui legal que eu, em vez de aumentar muito minha renda, tem que aumentar um pouquinho sim, você tem que se premiar. Você está fazendo todo esse trabalho, você e sua família precisam se premiar, tá? Se você é casado, premia tua esposa, vai viajar com ela, faz uma coisa que ela gosta, porque ela está te dando apoio. Se você é casada, premia o seu marido porque ele está te dando apoio. Lembra da família, não esquece da família não, tá? Esquecer da família é horrível para o empreendedor. Então, vai lá, aí você vai estar aumentando a quantidade de clientes, o faturamento. Tenta não aumentar muito os clientes. Tenta aumentar o valor do contrato. Não perder a qualidade também. É para não perder a qualidade. E aumentar aqueles contratos meio fixos. Alguns variáveis. Todos esses fixos agora eles já pagam o meu custo de vida e sobra um dinheirinho, ou seja, estou seguro. E os outros contratos seriam os contratos de risco. Me entram mais caixa. Acumulei certo dinheiro, falo, qual que é a evolução de uma mentoria? Um mastermind. Quais são os masterminds que podem reunir meus clientes? São esses daqui. Legal. Entro no mastermind, mesma coisa. Aí vai ter clientes ainda maiores. Durante esse período, se você ajuda muitas pessoas e você se torna interessante, você é convidado para palestrar. Você é convidado para falar no evento. Se você desenvolve métodos novos e compartilha dentro do grupo, principalmente Mastermind, você é convidado para falar sobre o método novo. Na hora que você entra em Mastermind, você é convidado para palestrar primeiro naquele Mastermind. Quem assistiu, que sempre vai ter dono de Mastermind, eu estou no seu, você está no meu, ou seja, sempre vai ter assim. Aí viu uma palestra muito boa, a gente convida o cara. Aí esse cara que não era conhecido lá é conhecido em outro Mastermind. Chega no final do ano, o que aconteceu? Nosso amigo saiu do zero, foi tendo uma receita que ela não foi subindo tanto no primeiro mês, mas ela foi subindo gradativamente. Aí vai chegar uma hora onde vai ter um pico. Aí ele vai ter duas decisões. Decisão 1, segurar e continuar só eu presa. Não ter mais tantos clientes, começar a falar para a pessoa, não posso. E isso é bom, não é ruim. Quando você fala para o camarada, eu não posso te atender agora, poxa, até vou tentar buscar alguém. A pessoa fala, cara, você começa a gerar um desejo pela tua marca, depois você aumenta o teu valor no futuro. Cara, eu não posso te atender agora, é ótimo, tá? Ou contratar alguém para atender junto com você. Aí a gente conversa aí, Ferrari me convida daqui a 1 ano para esse podcast e a gente continua o papo falando sobre o ano 2. Eu agora vou continuar. A gente desenvolveu aqui um plano para ele se posicionar e ganhar mais dinheiro.
Agora eu quero voltar para o técnico, porque essa pessoa, com certeza, ela se desenvolveu, mas se desenvolveu de uma forma tradicional. Sim. O que você está usando hoje? E aqui eu não quero saber só de copy. A gente vai entrar agora num quarto bloco, onde o objetivo é eu conseguir explorar de você o que você está usando de inteligência artificial para a vida, não só para copy ou só para gestão. Eu quero saber, tipo, de forma mais prática, começando pelo copy. O que ele usa de inteligência artificial para desenvolver? O que o CIA tem usado hoje e qual é a forma que isso acontece? Tá, vamos lá. Eu vou precisar dar um passo, então, Vamos lá. melhor. Quais são estruturas de persuasão? Já foram escritas várias vezes por muitas pessoas, existem há bastante tempo. Ou seja, a inteligência artificial ela já conhece o conceito de copy. Infoprodutos, mercado digital e tudo mais, já é um conceito muito menos abrangente, ou seja, ela não conhece tanto, ela conhece mais o conceito de copyright do que o mercado digital. Em 2023, quando eu comecei a usar IA, comecei a treinar IA, eu entendi essa diferença entre infoprodutos e copy. No mercado digital, a gente fala, copy é para mercado digital, mas, cara, copy era muito mais amplo. É para tudo. Era para tudo, muito mais amplo. E a gente tenta usar a copy que está no GPT Uhum. como a copy que a gente usa aqui, ou seja, não dá muito certo. Uhum. Então, eu comecei a dizer o seguinte, caramba, quais são as coisas que eu preciso fazer, que são as coisas, não as mais repetitivas, mas as coisas mais difíceis, as coisas que mais tomam tempo para copy. Puxa, as coisas que mais tomam tempo mesmo para copy é fazer uma pesquisa aprofundada e fazer uma copy baseada em pesquisa. Tá. 80% do tempo inicial que fiz disso daí foi entender como que transformar os dados buscar dados de pesquisa e transformar dados de pesquisas em uma copy persuasiva. Uhum. Aí você entende, já está ok. Aí o que você começa a fazer? Aquelas tarefas que ChatGPT para isso mesmo ou alguma outra IA? agora já está mais fácil. É que eu voltei ali na minha história. Ó. Tá. Se eu quero fazer isso de um jeito fácil hoje, ChatGPT com pesquisa profunda, Gemini com pesquisa profunda já resolve o problema. Beleza. Tenho acesso ao Manus, né? Manus.ai também vai fazer isso daí. Uhum. Tá? Mas ChatGPT e Gemini são ótimos. Ah. Tá? Para trabalhar com pesquisa. Eu vou fazer o seguinte, vou no dia a dia. Uhum. Preciso fazer pesquisa, ChatGPT, Gemini. Preciso fazer pesquisa rápida, Grok. Tá. Grok vai sem prompt mesmo. É só, cara, eu quero saber isso, me traz dados. Grok é extremamente rápido. Uhum. Também busco no Gemini, ali quando eu preciso trazer informações de fontes confiáveis, eu também uso lá no Gemini. Então, para análise de dados, antes eu estava usando muito Cloud, subo planilha de anúncio com planilha de abertura de e-mail. Agora tem o Genspark.ai. Você consegue subir lá no Genspark.ai vários Excels ali e fala, cara, analisa, traz um gráfico, traz uma correlação entre abertura de e-mail, resposta de pesquisa, abertura de e-mail, fechamento de carrinho. Pois é. Esse eu não sabia. Como que é o nome? Genspark. Genspark. Tá. Se você tivesse visto lá no ano, eu mostrei lá, pô. Verdade. Pois Eu é. tava lá. Então, o Genspark funciona muito bem para poder fazer essa análise. Essas são as ferramentas que eu mais utilizo para essa parte de copyright e marketing digital. Beleza. Outra que eu acho que é interessante o pessoal já começar a dar uma olhada. O N8N, do processo de automação, vai facilitar demais. Coloca uma ideia ali, vai estar descrevendo tudo. No Cloud, aprender um pouco de MCP, Model Context Protocol, por exemplo. Eu tenho adorado usar o Cloud. O Cloud hoje é a ferramenta que usa 80% do tempo. Tá. Mas com MCP. Um MCP para ele pesquisar dados da planilha planilha do Sheets, um MCP para ele olhar as planilhas do Google, um MCP para ele salvar as coisas direto no meu computador. Uhum. Porque economiza muito tamanho. Tá. Então, eu acho, Ferrari, que se você fala assim, cara, como que você resolve esse problema específico, eu consigo explicar melhor. Aham. Agentes hoje que você tem no teu negócio. Beleza, entendemos quais são as ferramentas que são possíveis e eu gostei dessa nova aí que analisa várias pesquisas, para mim não era claro. Vamos falar quais são os agentes que a tua empresa tem hoje, tendo em vista que ela está olhando para a margem, não um time ultra robusto. Tá. Você tem agente para quê? Aí que tá a pergunta. Vou voltar a pergunta para você. Aham. Quando a gente fala sobre agente, você está realmente falando do sistema mesmo que controla, do tipo assim,
esse agente automatizado de várias funções diferentes, ou está falando sobre aquele agente de GPT? Eu tô falando de um agente que vai te ajudar a solucionar algum problema do teu negócio. Tá. Cara, como já temos tudo prototipado mesmo Aham. como prompt, a gente utiliza mais a ferramenta seguinte: puxo os dados que eu preciso e trabalho lá. Entendi. Não deixamos no mecanizado. Tá. Tá? Por exemplo, eu não tenho um agente de SDR. Isso que eu queria saber. Então não é um agente de SDR. Não, eu não tenho um agente de SDR. Tá? Existem todos os dados lá disponíveis para que a pessoa que está cuidando do meu SDR ela possa pesquisar e trazer. Porque ainda, aí volta naquilo que a gente falou um tempão atrás, quando tinha um humano que organizava tudo. Uhum. Ainda tem coisa na IA que, cara, não tá humana. Uhum. Não tá humana. Não tá chegando na Não, se você percebe, sensibilidade humana. se você percebe algumas automações, quando você entra em algum perfil para poder fazer, Uhum. você percebe que essas respostas, elas são uma resposta que você fala, cara, são xoxas. Uhum. O padrão humano ele ainda é importante, ou seja, não tem nada 100% automatizado do início ao fim, Tá. em nenhum dos negócios. E Muito se você colocaria hoje em 2025, cara, dificilmente. Por exemplo, vi aqui do SendFlow. Cara, a gente vai fazer toda uma sequência de disparo no lançamento. Poxa, a gente já tem tudo programado. A gente tem os exemplos lá que alimentam na base de dados, a gente tem a estrutura que a gente usou, só que vai ter que sentar um copywriter, vai ter que pegar lá e conferir a resposta Sempre ele vai antes da conferir. gente colocar. Tá. Não tem como ainda fazer sem conferir. Beleza. Vamos agora para um próximo passo. Eu quero falar do futuro. O que que você vê como IA? Você é um cara até meio apocalíptico, que eu já vi você falando sobre uma destruição global com o avanço da IA. E eu não quero trazer esse lado mais filosófico. Agora Prático. eu quero olhar para o digital. Para onde a gente vai? O que que vai acontecer? Qual a mudança? Meio que com o objetivo de preparar o cara com essa nova onda que está vivendo em 2025. Eu tenho visto que inteligência artificial ainda tem sido muito informativo e pouco prático. Sim. Então a galera tá se fudendo para como eu vou trazer isso para o meu negócio? Então eu tô olhando tudo, cara. Agora tá hypado o podcast que é o bebê. Então ele olha, vai, faz isso, mas tipo, cara, e o dinheiro? Então, eu quero saber assim, para a galera do digital, daqui, vamos falar de 5 anos, qual que é o futuro, o que esperar e como tá preparado para essa bagaça aí? Ó, em 2 anos, vamos reduzir. Vamos falar de dois dois agora. anos. Tá. Você vai criar para os seus clientes, se você é expert, você vai criar para os clientes microsas, Tá. que são soluções microsas com IA, que são soluções baseadas na sua metodologia, naquilo que você entrega, onde a pessoa ela vai pagar uma assinatura pequenininha, vai continuar pagando a base, não vai doer 10, 14, 19 reais ali por mês e entregar uma solução com uso de IA e tudo mais. Não estamos falando sobre, é o cérebro do expert, pelo amor de Deus. Para com essa palhaçada, não é o cérebro do expert, não, é uma coisa que faz, tá? Cara, Dá um exemplo de microsas aí, para alguma coisa, enfim. vamos lá, um personal trainer. Tá. O microsas dele vai ser o seguinte, o camarada ele vai ter, ele não tem um template de receitas e tudo mais. Ele tem um microsas onde ele pega, tira foto ali do celular, tá ali o prato, vai contar as calorias e tudo mais, entra na base de dados e fala, ó, essa semana, meu irmão, você comeu isso, 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 amanhã você tem que comer isso, 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 está autorizado. Entendi. O microsas que vai ser o puxão de orelha. Aham. Aí um outro personal trainer que estava olhando isso fala o seguinte, cara, o camarada vai lá, tira a foto do exercício, já um outro microsas, tira a foto do exercício, já na hora já corrige postura, corrige isso, corrige aquilo, fala o seguinte, ó, você tem que fazer isso daqui. Aham. Ou o camarada manda uma dúvida ali que tem na hora, fala o seguinte, ó, esse suplemento para você não é indicado é aquilo ali, ou seja, é um serviço de atendimento Entendi. pequenininho com uma solução única. Entendi. Então, não é caro, mas isso daí é para manter uma recorrência e principalmente para manter uma lista de possíveis clientes. Muito bom. Qual que vai ser o futuro digital daqui a 2 anos? A gente vai precisar trocar base, a gente vai precisar ter base. A base, se a gente parar para analisar, não envolvendo IA, mas que lógico que envolve IA como solução, a gente vai ter o Facebook extremamente mais caro do que hoje. Nos últimos 2 anos subiu 27%. Se a gente manter a mesma métrica, 47%, significa que o lead que hoje a gente paga R$16, meu irmão, a gente vai estar 24. pagando, isso ali e com uma base de conversão menor.
Então, para que o expert vai pensar no microsas? Para lucro? Não. Para ter opção de poder estar falando com o cliente. É uma possibilidade de fazer uma terceira, quarta, quinta venda pro cara. Isso. Meio que ele tá dentro da base. Ele está dentro da base. Aham. O expert, ele muda de... O expert não, as empresas digitais, elas mudam do tipo assim, cara, eu preciso fazer clientes para cara, eu preciso fazer bases qualificadas e baratas. É um outro jogo, tá? É um outro jogo que aí tem a ver com o custo do tráfego. E a IA vai dar pra gente solução. Puxa vida, eu crio um serviço, cara, 2 dias atrás, no I/O da Google, apresentando ali, eles desenvolveram uma tecnologia lá de um novo estilo de programação, que eu juro por Deus, Ferrari, o camarada, em 15 segundos ele cria, 15 segundos contado, ele cria um sistema de to-do, aquele sistema que a gente paga de assinatura, que a gente paga no TikTok, 15 segundos, programado e funcional, e testado com variações diferentes. Não estamos dizendo um programinha com cara to-do, estamos dizendo o seguinte, porque ele testou, marca isso, marca aquilo, ou seja, vai ser fácil desenvolver software. E como que o expert, como que as agências, como que as empresas colocam? Caramba, eu antes só fornecia conhecimento para os meus clientes, agora fornece serviço. Isso é um ponto que é interessante a gente abordar. Vai fazer com que a nossa lista ela seja muito mais barata. A gente tenha pessoas entrando. Cara, bobear, você vai entregar isso daí de graça só para ter lista. Só para o cara ficar aquecido dentro do teu ecossistema. Ficar aquecido, ou seja, a gente muda o papel do expert. Por exemplo, eu falei um tempo atrás, cara, daqui a 1 ano, 2 anos eu vou ter que pensar no reposicionamento. Por quê? Cara, eu vou precisar entender que o meu papel como expert é criação não só de audiência, é criação de lista. Criação de lista e de lista quente. Isso vai ser o ponto. Muito bom. Nós vamos precisar ter as nossas mídias, irmão. Eu acho que pelo que a gente falou aqui desde o começo, tá ligado a um serviço que não é só mais educacional, algo que seja mais prático pro cara e não só o ensino, e uma construção de uma tribo engajada para que você consiga vender várias vezes e o cara tenha dependência de você no longo prazo, meio que de uma opinião. Eu gostei que você falou, tipo, do corredor polonês, o quanto isso tem melhorado no meu campo de vista e pode ser que o cara queira uma opinião minha. Sim. Então, eu tiraria um pouco, pelo que você está falando, o lado mais educacional e pensaria em soluções tipo microsas. E o microsas tem uma característica interessante e eu tenho estudado bastante sobre isso também. Quando a gente fala de você criar uma ferramenta ou criar algo que está ligado a uma entrega numa plataforma, eles entendem que tem que entregar uma solução completa para a vida da pessoa. Não. E o microsas ele vem para quebrar essa parada. Tem até uma inteligência artificial agora que ela já está sem recorrência, mas cotada valendo centenas de milhões de dólares, que chama Dola. Já ouviu falar da Dola? Basicamente, a Dola resolve um problema micro da população, da sociedade, que é a agenda. Então, é um WhatsApp que você fala para ela, Cia, Dola, eu tenho um podcast marcado com Cia hoje às 10 horas, fecha minha agenda, por favor, e avisa também a minha esposa que quando eu chegar em casa, eu gostaria que ela fosse ao cinema comigo. A Dola faz isso, ela manda mensagem pro Cia, ó, Cia, tá confirmado, manda mensagem pra Laís, minha esposa, falando, ó, hoje tem cinema marcado com o Leandro, e esse é um serviço gratuito que tem a característica do microsas, como você falou aqui agora, que é um micro problema. O cara, ele não tá querendo resolver o problema da vida inteira do cara. Ele quer simplesmente resolver um possível enrosco da vida dele, do dia a dia, que ele economiza tempo, que é o que você falou. Cara, o cara tira a foto do prato, fala, mano, aqui tem tantas calorias, eu quero saber agora, quando eu posso comer um hambúrguer, porra? De forma resumida pro personal é isso, né? É isso. Então o microsas é muito foda. E isso vai fazer com que a gente forme lista. E isso vai ser importante. E, ó, você falando, a ideia é que a parte visual, o cara já tem no WhatsApp. Total. Você instala o sisteminha no WhatsApp, vai dar para você fazer isso. E não vai precisar saber tanto de programação, tá? Não se preocupa não que não vai precisar estudar. Então, esse é o lance, né? Porque você não tem mais que ser um programador, porque a IA vai fazer isso para você. Eu vi uma matéria, não sei se você viu, o Thales Gomes, eu posso errar as datas e o tempo aqui, mas a ideia é só a gente entrar no tempo e espaço aqui. Ele demorou para fazer o BP, o Business Plan da EasyTax, se eu não me engano, foram 18 meses ou 2 anos. E ele cria, com a ajuda de inteligência artificial, o mesmo Business Plan com cerca de 10 minutos.
Ou seja, o cara demorou 2 anos para programar uma parada, porque ele dependia de terceiros, de muitas pessoas envolvidas, de uma robustez de plataforma, e hoje em dia a IA fez tudo para ele. E ele poderia ter, na época, economizado muito tempo se existisse a IA, coisa que o Thales Gomes não teve para criar uma empresa que foi vendida por centenas de milhões de reais. Hoje a gente tem e pode nos ajudar muito Em nesse... 10 minutos. Em 10 minutos. Aí, por isso que eu falo, aí que vale o humano. Aham. Aí você fala assim, mas Cia, por quê? Porque se o camarada, ele entende o valor daquilo que é feito em 10 minutos, assim como o Thales hoje entende, ele vai olhar aquilo e ele vai fazer aquela porra funcionar. Se o camarada é igual, por exemplo, eu, que não conhecia nem história, não sabia, olho lá o programinha, sai tudo aquilo maravilhoso, falei, eu não vou ler 42 páginas não. Então tem que ter humano para avaliar o Para resultado avaliar. e para usar Tomar decisão e também. tomar decisão. Aham. Os humanos ainda são decisores. E assim, por enquanto, toma cuidado com uma automação 100% por IA, tá? Tem coisas que dá para fazer, um conteúdozinho, mas tem automações que a gente utiliza para fazer conteúdo, mas sempre tem que ter uma avaliação. Sempre tem que ter uma avaliação. Não posso ir direto lá. Uhum. Muito Tá. bom. Eu vou entrar nas palavras finais aqui e eu gosto demais dessa tua visão. E se eu puder trazer um resumo do que eu aprendi, porque eu sempre aprendo com você, você é um cara que para mim é referência e a referência de copy só fez eu começar a ter admiração por você quando eu escrevia lá atrás. E eu vejo que você tem uma visão aqui, se eu puder trazer um resumo para quem está assistindo, é olhar para cada vez margem, igual esse cara está fazendo. Não esquecer dos valores familiares e o que te trouxeram para entrar no digital. Então, definitivamente, ele não julga um modelo de negócio com 100, 150 pessoas dentro de uma sala, naquele estresse de uma G4, por exemplo. Só que ele entendeu que o propósito dele é diferente. Por outro lado, ele nunca para de crescer. Ele é um copywriter que, quando eu entrei no mercado, ele já era a maior referência. Que, por um acaso, hoje ele é copy. Mas ele tem uma empresa que lidera várias frentes aqui e não necessariamente é uma empresa grande. Pô, o cara tem um mastermind, uma coisa que eu aprendi aqui é que dá para ter um mastermind com 2 pessoas liderando isso. O meu mastermind tem uma galera. Então eu começo a refletir, será que eu consigo aumentar talvez a margem do meu mastermind se eu for mais reduzido em relação ao número de pessoas? E, por último, olhar para esse lado educacional que não vai mais ser sobre educação. Não. Eu acho que a educação, com base até no que você falou aqui, está cada vez mais ligada a serviços que a gente pode entregar e que estão ligados à facilidade de uma IA e nunca parar de crescer base, que está ligado ao tempo de tela, que é o quanto você se posiciona hoje. Cara, você matou a pau aqui um pouco do que eu vejo de médio e longo prazo, mas de uma maneira direta e o que você vê de forma 100% sincera. Agora a gente vai entrar nas últimas perguntas aqui. E eu quero começar te perguntando em uma palavra, o que é essencial para uma pessoa no digital chegar no milhão? Resiliência. Explica a sua resposta. Tá. Um plano, ele é lindo quando ele vem da nossa cabeça, a gente coloca no papel. Mas nem tudo vai ser certo, vai dar certo. Pode ser que dê até mais certo do que eu esperava. Tá, e resiliência é a sua capacidade de falar o seguinte, falar, caraca, legal, não tive o resultado que eu queria, aprendi com isso e vou continuar, sabe? Eu não gosto daquela ideia do all-in, de apostar todas as fichas. Ela é ótima para o vencedor, mas ela é péssima na maior parte das mãos que a gente acaba perdendo. Então, resiliência é a sua capacidade de falar o seguinte, legal, eu estou num caminho, estou progredindo. Algumas pessoas vão progredir mais rápido que você, por alguns motivos, e está tudo bem, parabéns para elas. Algumas pessoas vão ser mais lentas que você, e está tudo bem para elas, mas a sua jornada é só sua. Então, acho que essa frase, se eu não me engano, ela é do Misha Menezes, né? Quero ver o que acontece Se eu não desistir, que- é dele mesmo. É isso, a resiliência é aquela vontade que você acorda amanhã e fala, cara, eu vou fazer de novo, só que agora eu vou fazer melhor. Então, 1% melhor todos os dias. 1% melhor todos os dias. Os bastidores do erro milionário. Qual foi seu maior erro que te custou muito dinheiro? Não ter feito bons contratos de sociedade. Me explica melhor sobre isso. Quando a gente vai fazer sociedade com alguém, geralmente a gente fala assim, cara, vamos ser sócio? Vamos? E só que acontece, tem uma hora que pode ser que É muito emocional a é parada, muito né? emocional. Cara, eu morreria por você, eu também. Só que, por algum motivo, pode acontecer com que a vida faça, vocês têm objetivos diferentes. E
geralmente, alguns ativos não vão ser distribuídos de uma forma justa para todos. Então, bons contratos, eles devem ser feitos para proteger ambas as partes. O que você faria para mudar isso daqui para frente? Qual que é o teu aprendizado para o próximo CIA que não vai mais cair na enrascada? Aí eu já tenho esse aprendizado seguinte: quem é dono da marca é a minha empresa. Tá. O contrato é da empresa. Então, se a empresa for diluída, ela vai pagar isso para os sócios. Eu não tenho nada a ver com o que a minha empresa faz, não, tá? Esquece o lado pessoal. É a minha empresa. Então, esse é o contrato da empresa. A empresa detém a posse, a empresa é a posse, ou seja, não são duas pessoas, os dois PFs que viram sócio. É a empresa. A empresa detém a posse e ela vai dividir igualmente, se for o caso, entre os societários, no caso de terminar o resultado. Vai cobrar de quem está com débito no caixa, vai Pagar quem tem que receber. pagar quem receber é a empresa. Muito bom. Então eu tirei a personalidade, porque qual que era o meu erro? Cara, eu gosto de pessoas. Aham. Muito bom. E porque eu gostava de pessoas, eu falo assim, vou deixar isso daqui, não vou cobrar nada. Aham. O momento que tudo mudou, eu queria que você olhasse para os 11 anos de estrada e que você tivesse a reflexão de alguma cena ou algo que aconteceu que mudou tudo dali para frente na tua vida profissional. No momento que tudo mudou. No momento que tudo mudou, mas assim, foi bem no começo da minha carreira. Bem no começo mesmo. Tá, que tudo mudou foi uma coisa que... Foi um lançamento. Eu ainda não tinha feito o 7-1 lá. Tá? Não tinha ido no palco. No ano anterior, estava lá, teve um camarada que escreveu para ele, ajudei ele a chegar aos 7 dígitos em 12 meses. E fiquei feliz e tudo mais. Era um cara que ligava. Cara, trabalhei pra caramba pra ele. E ele foi lá ganhar a plaquinha, eu fiquei feliz, tal, muito feliz, muito animado, tal. Aí ele passando pelo corredor, fui cumprimentar ele, me ignorou totalmente. Ele não tinha conversado. Aí depois eu falei, putz, que chato. Falei, tava assim com alguma coisa na cabeça. Fui conversar com ele depois, tipo assim, eu queria dar o parabéns para ele. Eu não queria falar, cara, isso é meu. Eu juro por Deus, eu queria cumprimentá-lo, falar assim, porra, parabéns. E eu queria ouvir dele falar, pô, você faz parte disso. Mas, cara, o troféu era dele, velho, não era meu. Lógico. Não era meu. Só queria isso. Eu queria ter essa chance. Aí fui lá, cheguei todo feliz. Era uma partezinha que tinha um almoço assim. O cara me ignorou completamente. Eu fiquei puto. Era o começo da minha carreira. Aí eu fui lá, falei com os amigos, fiquei puto e deixei atrás do meu computador um post-it por 2 anos. Ser reconhecido como o melhor ou como um dos melhores copywriters do Brasil. Deixei esse post-it colado por 2 anos. E aí comecei a ser reconhecido. Comecei a ganhar dinheiro também. Então eu tive felicidade de ser no começo da minha carreira. Foi bom isso ter acontecido porque deu estalo para você entender que você estava trabalhando muito pelo sucesso do outro e você começou a trabalhar pelo seu sucesso fudido como reconhecimento. Na verdade, o que que eu acho que... talvez... Olha, eu acho que agora é um outro estalo que deu. Talvez fosse isso na época, mas eu acho que isso, eu não tinha entendido dessa forma, mas isso tem toda a verdade, tá, Ferrari? O que eu acho que o estalo que deu mesmo naquela época não, eu acho que o seu estalo é melhor. O meu estalo, senhoras e senhores, oficialmente, no dia que tiver a gravação, foi o meu estalo. Foi um momento de mudança muito forte, onde eu tirei desculpas de lado. Mas se parar pra pensar, cara, eu já tirava um pouquinho. Só que foi um momento onde eu me valorizei. Sim, faltou reconhecimento da parte dele e você viu que Eu precisava disso. É um puta combustível, velho. Eu sou coprodutor, Sim. eu sou especialista, eu acho que a gente compactua aqui das mesmas realidades, né? Sim. E eu vejo isso, talvez você não tenha percebido, mas, cara, muito obrigado ou parabéns pelo podcast, cara, é um negócio que dá um puta de um combustível, sabe? Pois é, velho, eu acho que eu percebi agora, cara. Obrigado pela pergunta e muito obrigado pela resposta. Galera, salve de palmas pro Ferrari que conseguiu responder a pergunta. Eu respondi sua pergunta, enfim. Agora, eu quero fazer uma brincadeira aqui, que eu faço com todo mundo que participa, e a gente já fez um planejamento de 30 dias para um copywriter que quer ganhar 20, 30 mil reais. E agora eu quero fazer uma reflexão e quero ver se algo vai mudar. E o objetivo aqui é o seguinte, você precisa faturar R$1 milhão e a partir de agora eu vou tirar tudo que você tem, eu só deixo o seu conhecimento e você tem 30 dias para organizar a sua vida para isso acontecer.
Quero saber o que você vai fazer, velho. Você só tem um celular, que é um celular velho com internet, você não tem R$1 no bolso, você só tem o seu conhecimento. Ah, E seu objetivo é 1 milhão. Mas não precisa ser 1 milhão em 30 dias, mas você precisa fazer R$1 milhão. O que você faz nos 30 primeiros dias? tá. Tem um computador, porque, cara, trabalhar com celular com esses dedinhos que digita devagar é ruim. Você não tem o computador, velho. Você só tem o celular com internet. Um celular com internet. Talvez você pode pegar um primeiro recurso e comprar um computador. Não, uns 30 dias ali. Caraca, e não tenho nenhum conhecido. Você não tem conhecido, você só tem conhecimento. Só tenho conhecimento. Tá legal. Ah, eu não iria, provavelmente eu não iria para um mercado digital logo de cara, porque o mercado digital demoraria um pouquinho para poder fazer. Eu preciso ter dinheiro no primeiro dia, nos primeiros dias, para ter um computador. Então, o que eu iria fazer com o conhecimento que tenho? Eu iria passando pelas. Lembra, não tenho computador, não tenho conhecimento, não tenho para quem ligar. Estou imaginando que estou aqui em São Paulo. Eu iria no centro da cidade e tudo mais, eu começaria a pensar em campanhas publicitárias para as lojinhas ali, na lojinha daqui, na lojinha dali. Primeiro, porque é dinheiro rápido. Me apresentaria como uma pessoa que tem experiência nisso, porque isso eu posso dizer que eu tenho experiência. Apresentaria ali um plano estratégico para o dono do negócio, para vender a ideia para ele, para conseguir pelo menos R$2.000 ou R$4.000 no primeiro dia para ter um computador e uma internet, tá? Uhum. Então, preciso ter um computador, preciso ter internet. Eu tenho uma casa nessa história. Tem uma casa, você mora lá. Na casa tem Tá. internet. Pô, tem internet na Tá sua bom, casa. então tá. Então eu tenho um computador e internet agora. Legal. Agora que eu tô na internet, eu começo a seguir não bem aquele plano que eu desenvolvi para copywriters, naquele âmbito foi copywriters, mas eu começo já a chegar e abordar experts, como uma área que eu conheço. Experts que eu falo o seguinte, uma pessoa daqui tem um caminho legal, como um copywriter que tem um pouco mais de conhecimento em funil ou em campanhas de lançamento, e eu já começo a propor para eles as campanhas completas de lançamento, tá? Para poder estar gerando grana rápido. E iria estar gerando campanha de caixa rápido. Se o expert tem lista, aquela campanha para ele tirar o dinheiro da lista. Se ele não tem lista, uma campanha de lançamento rápido de 30 dias para eu já ficar com dinheiro. Muito bom. Com esse dinheiro acumulado, Você compra um computador rápido. aí eu já compro um computador mais rápido. Não, aí já dá para comprar mais do que um computador. Aí eu começaria a reinvestir no negócio, contratando pessoas chaves, que já têm o conhecimento, sabia que daqui a 3 meses eu ia precisar elas para poder aumentar a agência, mas eu já ia começar a contratar para 1, 2 meses, começaria a planejar a construção da minha agência daqui a 2 meses, com o capital que eu tenho, prospectar, com o capital que eu tenho, prestar serviço, ter grana em caixa, essas pessoas estarem pegando a cultura para depois montar a agência. Seria mais ou menos um plano. Muito bom. Então, resumindo, eu acho que é uma prestação de serviço rápida para negócios locais, para depois pivotar para lançamento, que eu acho que é muito doido que a maioria das pessoas que vieram aqui escolheria esse caminho. Eu vejo muito por conta do pico de receita que pode entrar rápido, né? Por mais que seja algo que não seja estável, mas ele tem uma probabilidade de dar uma porrada brutal aí. Sim. Eu provavelmente iria a um projeto de abertura e fechamento de canal. Qualquer tipo. Tá. Abertura e fechamento para gerar um pico mais rápido. Não iria entrar para o perpétuo agora, não. Depois, aí é funil. Depois entra funil. Aí Muito entra bom. funil. Muito bom, saiu bem, viu? Você saiu bem. Saiu bem? Cara, quero te agradecer pelo seu tempo. Você saiu da tua cidade, eu sei que para você não é fácil pela correria do dia a dia, pelo tanto de compromisso que você tem, mas é uma honra ter você aqui mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo. Vou deixar você encerrar com as suas palavras aí. Bom, se você curtiu, seja gentil no animal que você vai escolher para mim. Se você escolher um animal que não é muito gentil, você fala, cara, esse dia agora muda. Tá? Escolha um animal gentil. Falando sério agora, obrigado. Todo sucesso do mundo para você. IA vem aí. Não adianta a gente achar que não vem. Não adianta a gente ficar triste ou preocupado, tá? Se planeja. É muito melhor a gente entender possibilidades na frente que vão vir e a gente tomar conta do que a gente simplesmente ignorar uma coisa que vai acontecendo. Todo sucesso do mundo, a gente se encontra por aí. Se você me vê em algum evento, me chama e lembra de um bom animal. Muito bom. Quero mais uma vez agradecer aqui os nossos patrocinadores Green,
Curso Educa, Sandy Flow, que estão com a gente em todos os episódios. E esse foi mais um episódio com um monstro que eu fiquei muito feliz, André Cia, uma referência no mercado, que trouxe aqui tudo que ele tem feito para chegar embaixo do iceberg, como ele está olhando para daqui a 5, 10 anos em relação ao digital. E esse foi mais um episódio de Por Trás do Sucesso. Te vejo no próximo episódio. Tamo junto, fica com Deus.